Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Shalom Adonai. Voltamos a mais um devocional, voltamos a mais um dia de campanha, graças ao bom Deus, orando, rogando, suplicando por uma vida melhor. E, inclusive, ontem estudamos o Salmo 107, que repetidamente nos ensinou que devemos em todo o tempo falar com Deus sobre as nossas vidas. Devemos rogar ao Pai acerca das coisas que compõem o nosso cotidiano, das menores às maiores, crendo na graça e no favor divino. Em nome de Jesus, seremos tremendamente abençoados por Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por sua conexão. Que Deus realmente abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Também ative o sino de notificações para ser avisado todas as vezes que novidades forem postadas por aqui. Já curta esse vídeo, também compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Deixa aí sua saudação para ser reconhecido, reconhecida. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós leremos hoje o Salmo de número 108. Então já localiza na sua Bíblia, nós voltamos em instantes, lendo e comentando. Vamos lá, Salmo de número 108. Esse salmo, ele é construído a partir de trechos de outros salmos já estudados e você os encontra aqui nessa playlist onde estão os outros 107 capítulos lidos e comentados. Eles foram contemplados em edições anteriores da nossa campanha. É um salmo que falará da vitória que só Deus é capaz de conceder a seu povo. E aqui o salmista fala tanto de questões menores quanto de vitórias que só são possíveis se Deus estiver envolvido e conceder esse milagre tremendo. Bom, você tem aqui na própria versão que eu estou lendo, Almeida Revista Atualizada, uma Bíblia de estudo, que esse salmo é composto do versículo 1 ao 5, do trecho que aparece no Salmo 57, dos versículos 7 a 11, com pequenas diferençazinhas, e dos versos 6 a 13, você tem aí o Salmo de número 60, e aqui é praticamente uma repetição fiel dos versículos 5 a 12. É um salmo creditado a Davi, mas veja bem, Davi, ele viveu ali na época de 1000 anos antes de Cristo, e provavelmente esse salmo foi construído 300 anos depois. Mas foi construído a partir da junção de dois trechos de salmos de Davi. E é incrível como esses textos são recuperados 300 anos depois, porque eles são proféticos. Você tem, então, no Salmo 57 e no 60, a escrita original que profetizava uma condição que Israel viria a enfrentar 300 anos depois. E, inclusive, o salmista recupera esses trechos do 57 e do 60 para reafirmar sua fé no Senhor. Ele usa esse salmo quando cumpre o seu voto
de bendizer a Deus em seu santuário, glorificar ao Senhor, e também tanto orar por bênçãos que ele queria receber, quanto também agradecer já pela fé, crendo que receberia os milagres solicitados. É um salmo maravilhoso que tem muita coisa para nos ensinar. Vamos ler então. É claro que esse salmo então está dividido em dois trechos, do versículo 1 ao 5, que é a fração retirada do Salmo 57, e depois o trecho de 6 a 13, que é a fração retirada do Salmo de número 60. Vamos lá. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Que bacana! Já começa dizendo: meu coração está firme, resoluto, decidido, ele é constante, perseverante, persistente. Veremos que o salmista atravessava complicações. Tanto Davi em seu tempo, quanto aquele que, usado por Deus, fez essa costura entre dois salmos. Os dois, naquela condição de provação, não sofreram alteração na fé e na decisão de expressar louvores a Deus. A vida não pode roubar a nossa fé. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem a vida, nem a morte, nem a provação, nem espada, nem fome, nem nudez, nem nada, nada, nada. É bacana ler a lista de eventos funestos que Paulo reúne em Romanos 8, a partir do versículo 29, para dizer que crer deve prevalecer durante toda a vida. Você não pode abandonar a sua fé no Senhor por nada, senão uma fé abandonada, na verdade, confirma que além de muito fraca, além de não forjada adequadamente, é uma fé que de repente nem se estabeleceu de fato. A fé não muda, porque a vida muda, porque a condição muda, porque vivemos em possibilidades de conflitos, de aflições, e porque esse mundo é caótico. A fé deve prevalecer. A fé nos leva a vencer o mundo e a vida. Vencer em que sentido? Talvez. Vencer será jamais perder a fé. O apóstolo Paulo fala disso aos Filipenses. Então, se você ainda não está de coração firme, lute por isso, para que o seu coração esteja sempre firme, o seu coração esteja sempre preparado, e preparado para cantar louvores ao Senhor. E aqui não quer dizer que o salmista era um cantor, que ele percebia, pertencia ao ministério de louvor daquele tempo. Tem muita gente que não acha a voz bonita ou não aprendeu a cantar adequadamente e fica inibido nos momentos de louvor e adoração a Deus. Puxa vida, nos seus momentos de chuveiro, cante ao Senhor. Nos seus momentos de secreto, quando você está somente diante de Deus e ninguém mais, e você abre o seu coração, rasga a sua alma e fala das suas necessidades, que esse seja um momento também de cânticos. Cante ao Senhor canções de louvores. Cante ao Senhor salmos. Nós precisamos aprender a cantar os salmos, e existem tantas músicas atualmente que recorrem aos salmos para glorificar a Deus. Aprenda. Abra o coração para louvá-lo. Tem gente que nem mesmo na igreja é capaz de cantar uma canção.
nem quando está no momento de adoração, muito menos se um irmão apresenta uma canção. Tem gente que se desconcentra, se desconecta. Parece que esses momentos, para alguns, é momento de feira, de andar, de conversar, de distrair, de bater um papo, de vender uma blusa, um brigadeiro. Nós devemos entender a importância de cantar a Deus. É a primeira coisa do salmo. Ele estava firme no propósito de ir à congregação, santuário, e ali bendizer a Deus, por causa das vitórias que ele desejava que ocorressem na história de seu povo. Então, além do clamor, ele cantava canções de adoração. Além das súplicas, canções de alegria. Isso é um paradoxo. Chega a ser bizarro. Como um cristão que enfrenta dificuldades consegue chorar de alegria diante de Deus? Cantar com alegria. Na verdade, os louvores ao Senhor nos ajudam na conexão espiritual com Deus. E na presença de Deus, recebemos a mais linda alegria. Na presença de Deus, desfrutamos de paz, renovo. E aí, nesse momento, do versículo 2, temos a informação de que esse salmo provavelmente era utilizado no despertar do dia. Ele era um salmo que louvava ao Deus da alvorada. O que é isso, ao Deus da alvorada? É um ídolo? Não, não. Era um conceito, um entendimento que se havia construído sobre Deus. Israel sabia que um novo dia era sempre um milagre dado por Deus. Se o sol raiasse, significava que Deus havia contemplado a humanidade com mais uma oportunidade. Então, louvar ao Deus da alvorada era glorificar a Deus pela oportunidade de existir, pela dádiva de um novo dia, ainda que esse dia fosse comprometido com as batalhas da vida. Era uma nova oportunidade de insistir, de prevalecer, de lutar, de recrudescer diante das batalhas da vida. Despertai. Ele pede que os instrumentos também acordem. Talvez o primeiro versículo era cantado a capela. E aqui, a partir do versículo 2, os instrumentos se reuniam e com muita alegria se louvava a Deus. O salmista, poeticamente, comete aqui o exagero. Ele afirma que essa hipérbole, eu vou acordar o dia com minha canção. Vou acordar o sol com minha canção. Quantas vezes o dia nasce durante a adoração a Deus? Está um dia às vezes sombrio, chuvoso, um dia que nasce triste, na maioria das vezes por causa dos problemas decorrentes. Mas então você resolve começar o dia com oração. E todo dia deveria começar com oração. E aí você soma a oração, o louvor e a adoração a Deus. E começa a cantar canções ao Senhor. Mesmo que isso dure 15 minutos, 20 ou 30, você vai amanhecer. É aí que amanhecemos. É aí que acontece a alvorada. É aí que o sol se levanta e brilha efetivamente, para além das questões atmosféricas do nosso planetinha.
Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações. Você verá, a partir do versículo 6, que era um problema aí, hein? Se uniu o Salmo 57 nesse trecho, que afirma a soberania de Deus acima de todos os reis e senhores, como Deus de todos os povos, o Rei dos reis. E a partir do versículo 6, retomando o Salmo 60, ele nos contará que seu povo enfrentava guerras com nações vizinhas e até império mundial. Pelo menos dois, mas aqui ele cita o Assírio, um império mundial. E mesmo assim, com inimigos tão potentes, o reinozinho de Israel contra o império assírio, babilônico, egípcio, Israel prevalecia. O salmista cria que Deus era capaz de dar a eles a vitória. Ele sabia que cantaria louvores a Deus entre as nações. Os inimigos, por mais poderosos que fossem, imensos e numerosos, não eram capazes de vencer o Senhor ou atrapalhar os planos de Deus. E aí ele diz que acima de todas as nações, acima de todas as pessoas, Deus se eleva. Sua misericórdia se eleva. Acima de tudo está Deus. Tanto no sentido de prioridade, quanto no sentido de dignidade e ainda mais no sentido de poder, soberania. Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é o Criador, é o Senhor dos exércitos, é o grande Elion, o Eterno, é o grande Altíssimo. Acima de tudo, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia, a tua fidelidade para além das nuvens. Para além de céu e terra, para além de materialidade. No Salmo 36, no versículo 5, o salmista diz que a misericórdia chega até ao céu. Mas aqui, tanto no Salmo 57 quanto no Salmo 108, somos informados que o céu atmosférico não é o limite que prende a misericórdia ou que rege a misericórdia, mas a misericórdia de Deus, ela vai além de céu, além de lua, de sol, além de universo, Via Láctea. A misericórdia de Deus contempla todo o universo, e não apenas o nosso, mas dos anjos, dos seres humanos que estão em um estado intermediário, que já morreram fisicamente, mas que existem espiritualmente. Todos os lugares são contemplados pela misericórdia divina. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Também a misericórdia está acima dos céus. Louvores também. E aqui na terra, em toda a terra, esplenda a tua glória. Como resultado final de louvarmos a Deus, conhecermos a Deus, suplicarmos a Deus, entendermos as ações de Deus e recebermos as operações do Senhor, para que os teus amados sejam livres. Salva-os com a tua destra e responde-nos. Muita coisa só se conquista em oração. Muitas vitórias só as receberemos clamando ao Senhor. Temos que ter a coragem de falar com Deus. Temos inclusive que ter a sabedoria de sempre agradecer a Deus pelas vitórias que desfrutamos. Não é à toa que as conquistamos. Por fim,
Aqui temos o Salmo 60. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Quando Jacó retorna da casa de seu tio Labão, ele passa por Siquém, que está a oeste do Rio Jordão. Ele atravessa para o Val do Jaboque, que é exatamente esse lugar chamado de Sucote. O Val de Jaboque foi o lugar que Jacó lutou com o anjo. Gênesis 32. Uma história linda. Linda, linda, linda. Esses lugares não eram de Israel. Ali no final do reino de Davi e também aqui nesse tempo, que provavelmente era de 722 a.C., quando a Assíria ataca Samaria e toma de Israel essas regiões. Eram regiões que viviam em conflito. Os reinos vigentes sempre procuravam conquistar Siquém, Sucote. Eram regiões que Israel tomava de volta e perdia, e tomava e perdia. Os reis do reino do sul, chamado Reino de Israel, eles eram infiéis a Deus, quase a maioria. Sempre que havia um rei infiel, afastado do Senhor, essas regiões eram perdidas. E depois, um rei que servia a Deus recebia a bênção de reconquistar essas regiões. Mas aqui nós vemos a promessa de Deus de que Israel possuiria outra vez essas regiões de Siquém e de Sucote. A mesma coisa quanto a Gileade, que era uma tribo de Israel que estava também a oeste do Jordão, e quanto a Moabe, mais abaixo ele irá dizer, Efraim, Edom, Filístia, todas essas regiões, elas cercavam a terra de Judá. Você tem oeste, leste, sul, e Deus está dizendo que tudo isso é dele. Gileade é dele, Manassés é dele. Quando houvesse essa recuperação das terras e um retorno do domínio de Israel, Efraim se tornaria o quartel-general, o capacete, a testa de ferro que defenderia toda a nação. Judá seria a capital governamental. Aqui o Senhor reinará. E existem promessas apocalípticas sobre o milênio, quando o cetro de governo mundial se estabelecerá nessa região chamada Judá. Agora, as nações que eram inimigas naquele tempo, Moabe se tornaria uma bacia de lavar. Veja só, conquistada, humilhada, subjugada. Edom, atirarei a minha sandália. Da mesma forma, a ideia de colocar os pés tanto na bacia ou de colocar as sandálias para descansar sobre Edom, falam de conquista de território. Se tornou meu lugar, se tornou meu território. Sobre a Filístia, jubilarei. Uma boa parte desses territórios Israel já conquistou. A Filístia é o lugar que tem acontecido essa grande guerra, era o lugar onde os filisteus estavam e atualmente o lugar em que Israel travou em Gaza aquela grande batalha. Quem me conduzirá à cidade fortificada? E aí Israel restabelecido, Israel em glória, quem me guiará até Edom? O salmista tem um desejo de ver a sua cidade em glória. Ele sabe quem.
Não nos rejeitaste, ó Deus. Ele sabe que a misericórdia está para além das nuvens. Você é capaz de sentir esse amor? Tem gente que o tempo todo acusa Deus de desprezo e abandono. Ah, Deus me desprezou, Deus me abandonou. Fura o pneu do carro, Deus me abandonou. Fica desempregado, ah, Deus não gosta de mim, me abandonou, Deus nem existe. Passa por um problema no casamento, ah, Deus não existe, Deus, ah, não, fé, igreja, não. Nada disso. Tem gente que se comporta como recém-nascido. Nós precisamos acreditar no amor de Deus. Não confunda Deus com demônios. Acredite, Deus está por trás das boas coisas, Quem fará essas coisas que precisamos, tão tremendas, é Deus. E nós estamos vivos, lembre-se do Deus da alvorada, nós estamos vivos porque recebemos uma nova oportunidade. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílios na angústia. Ele está pedindo a Deus, nos ajude, esteja conosco, batalhe as nossas guerras. Presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. É claro que muitas vezes somos socorridos por pessoas, é claro. Esse salmo aqui não está dizendo que a ajuda humana é dispensável. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Olha a parábola do samaritano. Mas ele está dizendo que existem certas circunstâncias que ninguém vai poder te ajudar. Não tem ninguém que consiga fazer o que você precisa. Só Deus. Existem coisas que em vão é o socorro do homem. Só Deus é capaz de fazer. O salmo termina fantástico. Em Deus faremos proezas. E nessa fé, nessa comunhão, nessa adoração ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo povo de Deus, faremos coisas incríveis. Porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Deus fará nossos inimigos tropeçarem. Eles cairão. É interessante, né? Ele está dizendo aqui que os inimigos vão tropeçar nas próprias pernas. Eles estão vindo contra nós, de repente capotam. Porque Deus nos ajudará. Vamos orar. Meu Pai, nos ajude na compreensão de tudo isso que esse salmo tratou. Que salmo fantástico, incrível, maravilhoso. Que aprendamos a orar, louvar, a fazer do louvor parte da nossa vida, do início do nosso dia. Glorificar o seu nome, exaltar ao Senhor, nos ajude, nos abençoe nisso. Cada um de nós está fazendo campanha por um motivo. Apresentamos ao Senhor nossas questões. Eu peço ao Senhor que escute as orações de todos que estão conectados agora, nós unidos em espírito diante do Senhor. Atende às orações que fazemos pelos nossos amados, queridos, as pessoas com quem convivemos, orações que fazemos até por aqueles que nos perseguem, tentam nos fazer mal. Nos ajude, que vençamos todas essas provações pela Tua graça e misericórdia, que jamais duvidemos do Seu amor e sempre recorramos à Sua misericórdia tremenda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos em evento na igreja, hoje é o segundo dia do Pentecostes. Graças a Deus, que tempo tremendo, maravilhoso. Espero que vocês continuem em campanha. Se você começou a campanha agora, lembre-se que ela tem 40 dias de duração. Então você precisa depois voltar ao Salmo 103, porque esses 40 dias serão do 103 até o Salmo de número 121, 122. Se você assistiu até aqui, escreva Deus da Alvorada. Só quem assistiu o devocional vai conseguir saber o que é isso. Deus da Alvorada. Muito obrigado pela presença de vocês. Orem por mim, orem por nossa igreja. Orem para que minha saúde restabeleça 100%, essa tosse desapareça.
Obrigado a cada um de vocês, obrigado aos nossos patrocinadores. Se você puder nos ajudar, fique à vontade. Caso não possa, não há problema algum. Continue conosco, aprendendo a Sagrada Palavra. Estamos juntos, em direção à glória, em direção ao céu. Deus abençoe sua vida. Amanhã retornamos com mais um Salmo, o 109. Shalom.